Olá, pessoal, sejam bem-vindos à quarta parte da gravitação universal. Hoje nós vamos aplicar os conceitos que nós estudamos até aqui em situações físicas importantes, ok? É muito simples, então muita atenção e você vai entender tranquilamente. Imagine corpos em órbita, por exemplo, satélites. Então nós temos aqui a Terra, imagine esse satélite em órbita circular em torno da Terra. Nós podemos medir a distância desde o centro até a órbita, essa distância é o raio da órbita, beleza? E aí então você pode perceber que esse satélite vai estar girando aqui em torno, vai estar orbitando a Terra, portanto, a sua velocidade é tangente à trajetória e essa velocidade ela muda de direção constantemente por causa de uma força gravitacional atuando sobre esse satélite. Essa força gravitacional puxa o satélite para o centro, portanto faz papel de força centrípeta. A força centrípeta é a força gravitacional. É assim que a gente vai começar a descrever essa situação. Força centrípeta nós podemos determinar fazendo massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da órbita, e a força gravitacional é g, a massa da Terra, a massa do satélite, pelo raio da órbita ao quadrado. Veja que aparece a massa do satélite em ambos os lados. Então nós podemos cortar. Aparece o raio em ambos os lados. Então, raio ao quadrado dividido pelo raio sobra r aqui desse lado e, consequentemente, nós podemos determinar a velocidade orbital desse satélite para que ele se mantenha numa órbita que está num raio r, ok? A velocidade desse satélite é raiz quadrada de g, a massa da Terra pelo raio da órbita. Então, nós podemos concluir a velocidade orbital independe da massa do satélite. A velocidade orbital vai depender, então, da massa do planeta orbitado e do raio da órbita. Beleza? Então, cuidado, independe da massa do satélite. E aí, então, nós podemos entender que para uma dada velocidade, o projétil não retornaria mais para a superfície do planeta, permanecendo em órbita em torno dele. E essa velocidade aí para o planeta Terra é aproximadamente 8 km por segundo, ok? Se o satélite orbitando a Terra estiver a 8 km por segundo, ele vai orbitar a Terra tangenciando a sua superfície, ok? É lógico que nós estamos considerando a Terra aqui como sendo uma esfera perfeita, beleza? E aí, então, nós poderíamos imaginar que para velocidades acima de 8 km por segundo, essa órbita aqui ela pode ir abrindo, né? Ela pode ir aumentando aí ou diminuindo. Nós podemos analisar com a expressão anterior, tá? Então vamos imaginar aqui velocidades abaixo de 8 km por segundo, aconteceria isso aqui, ó. O corpo segue e retorna à Terra. Em 8 metros por segundo, o corpo segue, ó, e não retorna mais à Terra, ele iria ficar em órbita aqui. Agora, se a velocidade fosse maior que 8 km por segundo, o que aconteceria? Aí então nós poderíamos ter uma situação em que o corpo escapa do campo gravitacional e é lançado no espaço. Eu chamei aqui então de velocidade de escape, que é a situação que nós poderíamos pensar em lançamento de foguetes simplificado, ok? Nós poderíamos dizer que a velocidade de escape é raiz de 2gm por r, ok? Então, se nós calcularmos isso aqui para a Terra, nós teríamos uma velocidade de aproximadamente 11,2 km por segundo. Veja novamente, depende da massa da Terra, depende do raio da Terra.
Beleza? Ah, mas se eu estiver imaginando um foguete sendo lançado de Júpiter, então vai depender da massa de Júpiter e do raio de Júpiter, independe da massa do foguete, novamente. Beleza? Então lembra o seguinte, se a velocidade for menor que 8 km por segundo, o satélite retornaria, o foguete retornaria à Terra. Se a velocidade for maior ou igual a 11,2 km por segundo, ele não retorna à Terra. E se ela estiver entre 8 km por segundo e 11,2 km por segundo, o foguete entra em órbita elíptica em relação ao centro da Terra. Beleza? E importante aí que você lembre o porquê os astronautas flutuam quando estão em missão lá na estação espacial. A gente chama esse fenômeno de imponderabilidade da massa, ok? Então, na verdade, você já deve ter visto muita gente explicar esse fenômeno pela ausência de gravidade, e não esqueça, isso está errado. O correto é que o astronauta está dentro da estação espacial que está em órbita em relação à Terra. Então essa estação ela está sempre caindo. E como o astronauta está dentro da estação espacial, ele também está caindo. Então, se tudo está caindo, eles acabam flutuando dentro da nave, ok? Então não esqueça imponderabilidade da massa. Nós temos também a situação importante que é o satélite geoestacionário. Lembre que esses satélites eles estão em repouso em relação a um ponto na superfície do planeta, por isso ele leva esse nome, o satélite geoestacionário. Sendo assim, nós podemos perceber algumas características importantes. A sua órbita, a órbita desses satélites, ela deve ser circular e contida no plano equatorial da Terra. O período de translação deve coincidir com o período de rotação da Terra, que é em torno de 24 horas, e o raio da órbita deve ser um raio exato de 6,7 raios terrestres aproximadamente. É isso que eu queria discutir com vocês em relação à gravitação universal. Eu espero que você tenha entendido, faça os exercícios, estude bastante e até a próxima. Tchau, tchau!